Quando o prefeito, na entrevista, fala que ele colocou o salário do servidor em dia, 4 salários atrasados, mais uma mentira. Aí eu pego o servidor público com 4 folhas de pagamento atrasada, que a Conceição Raba não pagou. O que eu fiz? Eu tinha que começar o ano pagando esses funcionários. Iniciamos o ano, pagamos a todas as 4 folhas. Primeiro, nós não estávamos com 4 salários atrasados no final de 2016, quando foi a eleição do prefeito. Nós estávamos com o salário de novembro de 2016 atrasado e estávamos já preocupados com o fato de não haver nenhuma previsão de pagamento de dezembro e de 13º. O que aconteceu na época foi que o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis, SINSPIMAR, resolveu então conversar com as autoridades e conversar inclusive com a juíza local para nos dar uma orientação sobre o que fazer. Acionamos então os nossos advogados e entramos com um processo de arresto das contas da prefeitura, porém sugerimos que o arresto fosse feito em cima dos fundos que a prefeitura tem, dentre eles o fundo de previdência, que é da nossa Angraprev. Nós não estávamos com 4 salários atrasados, nós estávamos com o salário de novembro atrasado e com o processo feito pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais em dezembro de 2016 e com as custas do processo paga também pelo sindicato, nós pagamos quase 50 mil reais e essa é uma questão que ninguém nunca questionou. Nós conseguimos ganhar esse processo depois de 2 dias de discussão, de audiência com a juíza, onde estávamos presentes, onde o Ministério Público estava presente, o Tribunal de Contas do Estado estava presente, representante do governo na época, que era o governo da Conceição Raba, e representante do governo eleito, que era o governo do Fernando Jordão. Inclusive os presidentes dos fundos, inclusive a presidente da Angraprev na época. E ali foi dado ganho de causa para o nosso processo, processo este, feito mais uma vez pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis, que deu o aval para se utilizar um dinheiro nosso, dos servidores públicos. Nós tivemos autorização judicial para emprestarmos o nosso dinheiro para pagar o nosso próprio salário. Só que, mais uma vez, não eram 4 salários atrasados, era o salário de novembro, e ali entrou também o pagamento do 13º de 2016, o pagamento de dezembro, que ainda ia vencer, e ainda asseguramos para que o prefeito assumisse já com o pagamento de janeiro em caixa para que não ficasse devendo os servidores. Portanto, essa foi uma luta do sindicato junto com os servidores públicos. Nós tivemos um ano muito complicado de 2016, com todos os servidores com muitos problemas financeiros por conta dos atrasos de salário. E mais uma vez, volto a repetir, pode ser redundante, mas eu falo sempre que posso. Não foi o prefeito Fernando Jordão que colocou o salário em dia. Foi o processo de arresto feito pelo sindicato, portanto, nós servidores colocamos o nosso próprio salário em dia. Porque se não fosse dessa forma, o governo que entrasse, fosse ele qualquer um, não ia ter condição de colocar em dia o salário dos servidores que estavam em atraso. É muito bom também esclarecer isso, porque o prefeito gosta e frequentemente coloca que eu paguei o salário dos servidores e já houve vozes dizendo que ele tirou do bolso para pagar. Então o que aconteceu foi exatamente o que a Andréa falou. Não foi nem a ex-prefeito nem o atual prefeito que colocou o salário em dia. Foi uma ação do sindicato através de um arresto que só aconteceu em Angra, não se tem notícia disso em outra cidade, outro município do país. E não fosse isso, eu falo com conhecimento de causa, não fosse isso, a gente não teria condição de colocar os salários em dia. Né? Porque esse período desses 4 meses, como o André falou, novembro, dezembro, 13º, ele não teria sido saldado com o caixa da prefeitura. Então o arresto veio para salvar o servidor naquele momento difícil e ele foi feito em cima dessa ação judicial. O prefeito tão somente concordou com aquilo que para ele também foi muito bom, porque ele entrou com a folha zerada, caso contrário não seria assim. E por falar em o que é bom e o que é certo... Mas olha só, Mauro, claro
que o prefeito, quaisquer candidatos que fosse, que tivesse ganhado a eleição, ele ia estar assumindo sim o pagamento disso, de repor esse dinheiro que foi emprestado à prefeitura. Sim. Só que naquele momento, Mauro, era a única saída da prefeitura. Era a única saída. E só quem podia fazer esse tipo de processo era o sindicato. Nenhuma outra instituição poderia estar exigindo esse tipo de processo. E nem ele mesmo podia exigir, né? Eu vou do Angra Pré, eu vou retirar, porque não se pode fazer isso. Foi uma ação muito bem originada pelo sindicato, a inicial foi muito bem feita, o nosso corpo jurídico trabalhou muito bem nisso, para que se conseguisse isso, que isso sim foi uma vitória do servidor. O prefeito tão somente colocou em prática aquilo que a justiça determinou, é bom se frisar isso. Exatamente. O sindicato quer que faça isso, quer que faça aquilo. Não, eu não tenho essa preocupação. E por falar em fatos, e que nós trabalhamos com dados, diferentemente do que foi veiculado hoje na entrevista, é bom frisar também, durante a negociação salarial nós demonstramos, então aqui, isso aqui qualquer servidor pode vir e a gente demonstra a origem disso. Quando o prefeito atual assumiu, já havia uma dívida de 11,76% com os servidores de perdas salariais, e nós temos aqui desde o ano 2000, essa composição feita pelo Diese. Ele, quando chegou no final, no início da nossa database esse ano, essa perda somou mais 10,71% do próprio governo dele, que ficou 2 anos de 0%. 30 anos de prefeitura que eu tenho, eu nunca vi. Ele nem deu 0%, que zero não se dá. Nem inflação do ano. Nem inflação do ano. E nós tivemos uma inflação bastante baixa em 2017, que não chegou a 2%. Perfeito. Ou seja, se ele quisesse, e já era errado, tão somente esquecer o período anterior, porque essa dívida não é do prefeito, é da prefeitura, e quando o prefeito assume, tem que ter a responsabilidade e o equilíbrio de saber que ele tem uma demanda, da mesma forma que ele paga dívidas atrasadas para concessionárias, enfim, empreiteiras e por aí vai, ele tinha que também ter a responsabilidade de pagar a dívida com o servidor, que a prefeitura tem. Mas ainda que ele pagasse só a dele, isso importava em 10,71% a perda desse atual governo, e chegando a 22,47% a perda total. E ele tão somente pagou metade da própria perda, os 5,5%, dentro de uma arrecadação crescente. E aí a gente mostra com documentos, que são com ilações, a gente demonstra que quando a prefeitura fez a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, está aqui, ela tinha uma despesa de pessoal de 41,91% da receita corrente líquida. E como eu já demonstrei anteriormente, nesse quadrimestre, ela caiu de 41,91% para 39,59%. E nas negociações salariais, a André está de prova, toda a nossa diretoria estava lá, foi dito pelo controlador e por quem estava lá negociando por parte da prefeitura, que se melhorasse a situação, a gente voltaria a conversar. Né? Então hoje, nós temos uma relação extremamente favorável a que se negocie de novo, tendo em vista a quantidade de perda salarial que o servidor tem. Hoje o servidor trabalha 4 meses e um mês ele perde, em função da perda que daqui a pouco já vai alcançar 20% de novo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e o sindicato, quando vem a público falar, fala baseado em dados, em documentos legais, oficiais e não em impressões pessoais ou ilações que se tenha em mente para colocar ali com interesses que a gente não sabe quais são. Tá? Essa é a verdade e, mais uma vez, a gente está aqui para mostrar a verdade dos fatos. E aqui está, da perda de 22, o prefeito deu 5, ou seja, aproximadamente 1/4 daquilo que ele realmente deve, que a prefeitura deve ao servidor. E essa perda de 22%, quase 23% que a gente tem no nosso salário, desde 2015 para cá, a prefeitura, como o Mauro colocou, através do procurador-geral da prefeitura, que colocou numa reunião junto com os vereadores, no dia que foi colocado lá os 5,5% pelo prefeito, foi palavras do procurador que foi encaminhado pelo prefeito para poder estar fazendo esse tipo de explicação lá na Câmara Municipal. E ele falou com todas as letras que se a arrecadação melhorasse, com certeza a prefeitura estaria recebendo os servidores para estar revendo a possibilidade de uma nova negociação, porque na verdade a prefeitura não precisa esperar a data base, que é o mês de março, para estar fazendo negociação salarial. Ela pode estar fazendo uma negociação a qualquer momento. Inclusive, a gente vê um aumento na arrecadação da prefeitura. E o que foi prometido para os servidores até agora não foi cumprido. Aliás, nós temos aqui diversos documentos de ofício encaminhados para a prefeitura e encaminhados para a Câmara Municipal, e nós já fomos correr atrás, já fomos inclusive na Câmara Municipal, pedir para que o prefeito receba os servidores através do sindicato, porque nós temos uma pauta extensa de coisas que ficaram para trás.
Porque não é só a perda salarial que nós temos, não. Nós temos uma pauta muito extensa de negociações que precisam ser revistas, já que o prefeito disse que ele veio colocar tudo em dia da prefeitura, mas ainda está faltando muita coisa para que o servidor realmente trabalhe com dignidade. O prefeito tem que entender que negociação com o sindicato, pauta com o sindicato em reunião, não é uma vez por ano, não. As pautas elas vão se sobrepondo. E a cada vez que você joga para frente e você não resolve, mais uma vem. Né? Essa negociação, essa conversa tem que ser o ano inteiro, até que você consiga chegar a bom termo. Então a gente tem realmente, como o André falou, uma série de pautas extensas e complexas e necessárias. A gente precisa conversar com o governo, a gente precisa avançar nesse sentido, né? Porque se você for achar que é uma vez por ano que você conversa, fica muito difícil. E nós tivemos realmente participado, mais uma vez, estivemos na sessão plenária na Câmara, estamos pedindo aos vereadores, individualmente, mandamos ofício para cada um deles, e reiteramos ao prefeito também para que ele nos receba, para que a gente possa conversar, possa encaminhar essas pautas de extrema importância dos servidores. E todos os dias, um dos diretores do sindicato, às vezes mais de um, a gente está lá na prefeitura tentando fazer com que o prefeito receba o sindicato para a gente poder discutir sobre a pauta que nós temos. Tem uma série de pautas, dentre elas a questão da categoria 102, a lei de 1/3 dos professores, que já é vigente, mas não foi aplicada, equiparação de determinadas categorias e o retorno do PCCR, que é uma das coisas que o prefeito falou na entrevista agora. Mas vai retomar o PCCR, prefeito? Vou fazer de uma maneira responsável. Eu não posso fazer loucura de dar o reajuste de acordo com a mudança que cada categoria que faz a sua reivindicação justa, dou para a categoria A categoria B vai querer o C, Eles vão voltar a estudar, porém isso é um estudo que já era para ter sido, já tinha que ter iniciado para a gente poder chegar a um denominador comum, para não haver essa discrepância entre uma categoria e outra, conforme coloca a entrevistadora da Costa Azul. Temos também as avaliações do PCCR que devem voltar, né? Que é o que gera a questão da produtividade do servidor público, incentiva a escolaridade, motivo para você estudar, para exercer sua profissão da melhor forma possível. Temos a questão de insalubridade, periculosidade, que estão sendo totalmente relegadas, servidores com direito de salubridade que não recebem no patamar errado. Né? Montar a questão de segurança horas extras atrasadas. Horas extras atrasadas, precatórios, ou seja, dá para a gente colocar de A a Z, quantidade de pautas. Sem contar os serviços que dependem de uma estrutura melhor para que o servidor consiga desenvolver bem o seu trabalho. Condições de trabalho, Condições locais, de trabalho segurança. extremamente complicadas. É isso.